Continuamos discutindo as propostas de fim da escala 6 por 1 no Brasil e redução da jornada de trabalho, desta vez com Sérgio Firpo, que é professor de economia do INSPER e também coordenador do Observatório da Qualidade do Gasto Público. Obrigado pela entrevista. Primeiro, gostaria de começar falando de mercado de trabalho, tema muito quente, o mercado está forte, vivemos nestes últimos meses as mínimas da história da taxa de desemprego no Brasil, taxa de participação subindo e também o ócio da mão de obra no Brasil, aquela disponibilidade para trabalhar mais também nas mínimas, ali próxima de 13%, se não me engano, no último dado. Qual que é o diagnóstico deste mercado de trabalho no Brasil que nos dá ou não insumos para discutir fim da escala 6 por 1? Ótimo. Esse é um diagnóstico conjuntural, né? Você acabou de descrever algo que tem acontecido nos últimos anos, mas ele tem por trás um diagnóstico estrutural, né, que é bem diferente. Se você olha para o mercado de trabalho, você vê um mercado de trabalho em que 40% dos trabalhadores ocupados eles estão na informalidade. Trabalham sem carteira, têm emprego sem carteira, né, ou trabalham por conta própria. Autônomos que trabalham, né, sem nenhum vínculo. Né? Muitas vezes não tem formalização, não são nem MEI. Então tem uma informalidade muito alta. E aqueles que trabalham com carteira assinada, a rotatividade é muito alta também. Né? Mais da metade dos empregos não duram 2 anos. Ou seja, tem uma rotatividade muito alta, né, e tem uma informalidade muito alta nesse mercado de trabalho. Né? Tem uma série de motivos para isso, tá? Uma série de detalhes institucionais, regras como FGTS, seguro-desemprego, né? Uma série de fatores que explicam por que, por exemplo, o seguro-desemprego ele é procíclico no mercado de trabalho brasileiro. Ou seja, quando a economia aquece, é que há mais saques de benefícios por seguro-desemprego, o que parece estranho, deveria ser o contrário. Então, uma série de fatores que são fatores estruturais desse mercado, né, que tem levado, né, a um diagnóstico de que informalidade e baixa produtividade, né, são talvez os principais objetivos para a gente reduzir. Eu quero reduzir a informalidade, eu gostaria de reduzir essa baixa produtividade, ou seja, aumentar a produtividade do trabalho. Como é que a gente faz isso? Quais são os mecanismos para isso? Né? Tem uma discussão sobre se a jornada e sobre se a escala, né, como é que isso estaria conectado. E eu acho que sim, estão conectados. Não necessariamente, né, na forma como a gente gostaria que estivesse. Ou seja, não necessariamente, né, a mudança da escala 6 por 1 por uma 5 por 2 ou 4 por 3, não necessariamente a redução de jornada vai implicar em reduções de informalidade ou ganhos de produtividade, sobretudo ganhos de produtividade por hora trabalhada. Né? Por produtividade total, que é produto dividido, né, por trabalhador, né, você pode, né, imaginar que talvez vá ter um impacto que vai ser, inclusive, de redução, porque você vai reduzir talvez horas. Né? Então, imagina que é só um produto, né, produtividade por hora, né, e hora por trabalhador. Na hora que você reduz hora por trabalhador, você vai necessariamente mudar esse produto por trabalhador, a não ser que você aumente a produtividade por hora. Né? O argumento que tem se usado muito em defesa, né, dessa mudança da escala é que a produtividade por hora aumentaria. Os trabalhadores ficariam mais descansados, né, teriam mais tempo de lazer, teriam mais tempo para investimento em educação, capital humano e qualificação. Isso poderia ter um impacto nesse ganho da produtividade por hora. Mas isso, né, depende muito do tipo de trabalhador. A gente tem que lembrar que o mercado de trabalho brasileiro, assim como a economia brasileira, é muito heterogênea, é muito desigual. Né? Tem setores em que isso faz sentido, mas tem setores em que isso não faz o menor sentido. É muito difícil você imaginar que você vai conseguir aumentar a sua produtividade por hora, né, num setor, por exemplo, como o comércio, né, em que você vai vender mais produtos por hora porque agora você reduziu a sua jornada. Né? Mas tem outros setores em que isso é possível. Então, acho que tem que ter uma discussão, né, sobre transição, tem que ter uma discussão sobre rearranjo, né, pensando aqui em flexibilidade da jornada. Caso contrário, se não houver uma reorganização do trabalho, dos processos produtivos, a gente só vai aumentar custo. Tá? Então, acho que cabe, né, esse momento agora é um momento que eu estou achando muito rico, né, da sociedade brasileira, em que tem esse debate. Né? Isso é uma pauta que se vê, né, em alguns países, né, com economias mais avançadas, e essa redução, né, ou da escala ou da jornada tem acontecido. A gente passou por um processo, né, há décadas atrás também, da redução de 48 para 44. Né? Então, tem momentos em que talvez essa discussão valha, né, a pena. Né? E for pensar de onde surgiu essa discussão, isso é muito interessante. Né? Essa discussão surgiu a partir de movimentos,
né, que não são movimentos ligados ao mundo do trabalho, não são movimentos vinculados ao sindicalismo, quando você imaginaria que isso surgiria. Na verdade, surgiu a partir de movimentos sociais, como, né, o Vida Além do Trabalho, né, por uma forma mais digna, né, de você ingressar ou estar no mundo do trabalho. Ou seja, a pessoa que trabalha 6x1, né, numa jornada extenuante, né, sobra pouco tempo para as atividades rotineiras para além do trabalho. Então foi essa demanda, né, que fez com que essa discussão surgisse. Mas, obviamente, que a gente talvez queira, de fato, ter ganhos de bem-estar, né? Isso é importante para todo mundo. Ganhos de bem-estar é importante, mas a gente tem que avaliar o custo dessa medida. Então, na hora que surge uma discussão que vem dos movimentos sociais, mas desacoplada, né, de um debate mais amplo, inclusive com empregadores, né, isso é ruim. Eu acho que agora a gente está nesse movimento super interessante em que há um debate entre academia, sociedade civil e aqui pensando, né, trabalhadores e empregadores, para que a gente possa pensar se é o momento de se implementar essa medida e qual a velocidade que ela deve ser implementada.